Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou mostrar a instalação dos bebedouros tipo copinho, né? Instalei de uma forma diferente para proteger eles. Vou falar sobre a importância aí dos bebedouros automáticos, sobre a qualidade da água para as galinhas e etc. Enfim, vou dar algumas dicas aí bem legais, valeu? Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. No final do vídeo eu mando alguns abraços, valeu? Vamos lá! Olha só, esse tipo de bebedouro é feito para ser fixado numa grade, num arame, uma coisa assim, né? Vem tipo um parafuso de plástico que tem uma brecha para você colocar aí na grade, né? E tipo uma porca para apertar. Mas não fica muito legal, ele fica meio folgado, fica muito vulnerável e qualquer tombo pode quebrar. Então eu achei muito melhor fixar o bebedouro numa tábua e pregar na parede, né? Colocar na parede, que assim ele fica bem mais firme e até mais fácil para você fazer manutenção e tudo mais. Vão acompanhando aí o vídeo da instalação. Depois de instalados, eu faço mais comentários. Tive essa ideia de colocar o cano de PVC para proteger os bebedouros, porque as galinhas elas dão tombo neles, né? Acaba quebrando. Já aconteceu isso lá no galinheiro mais velho. Elas também gostam de ficar deitadas embaixo dos bebedouros, porque é um local mais fresco e aí acaba derramando a água. Então evita esses problemas. E o negócio desses bebedouros é que eles são frágeis mesmo, de plástico, né? Finos. Então tem que haver uma proteção. Coloquei também os bebedouros na baia das GSB e na outra baia que ainda não está sendo ocupada. Então os bebedouros fixados na parede, hora de colocar as mangueiras, né? Fazer a conexão aí para a água passar neles. Precisava de um T, né, para fazer a conexão das mangueiras. E o T que eu arrumei é de mangueira de gotejamento. Para essa mangueira de jardim, ele era muito largo. Até coloquei fogo aí nas mangueiras para enlarguecer, ver se dava certo. E não deu não, tive que cortar e colocar a mangueira por dentro do T. Passou bem justo, ficou certinho, né? Então usei primeiro um pedaço de mangueira de jardim e depois a mangueira
que é de nível, né? Mangueira de pedreiro, tirar nível. É um pouco mais fina, mas encaixa certinho aí nos bebedouros. Dá até um trabalhozinho para fazer a conexão, porém não vaza. Trabalho finalizado, agora é só ligar a água. Eu removi o bebedouro pendular, o grande, somente para as galinhas utilizarem pela primeira vez os de copinho. E elas gostam bastante dos bebedouros de copinho, chegando a trocar pelo bebedouro pendular. Um pouco de molhação na cama é inevitável, né? As galinhas, quando elas bebem, elas molham as barbelas e acabam pingando aí na cama, não tem jeito. A não ser que você coloque o bebedouro para o lado de fora do galinheiro, como eu fiz no galinheirozinho econômico. Os bebedourozinhos, eles ficaram para o lado de fora, as galinhas bebem estirando o pescoço e não molha dentro do galinheiro. Então, por que eu resolvi colocar esses bebedouros agora, né? Sendo que já tinha o pendular. O negócio é para dar mais opções para as galinhas, né? Quanto mais você tem bebedouros e até comedouros, é melhor para elas. Quando falta, no caso, ter muitas aves para poucos comedouros e bebedouros, as aves começam a ficar estressadas, né? E isso aí é complicado. O estresse na criação de galinhas é um problemão. Aqui é uma região muito quente, então elas estão sempre bebendo água. E só com o bebedouro pendular, elas estavam se amontoando e derramando até água, ficam empurrando para um lado, para o outro. E aí com esses outros bebedouros, elas vão se espalhar mais e não vai ser aquele desespero na hora de beber água, né? Principalmente depois que comem a ração, elas vão com tudo para o bebedouro. Então, como já falei, o ponto fraco desses bebedouros de copinho é que eles são fracos mesmo, as galinhas podem quebrar. O bebedouro pendular, ele é ótimo, eu gosto bastante. Porém, ele ocupa muito espaço, né? Um galinheiro pequeno, ele ocupa um espaço consideravelmente grande. E é bom tomar cuidado que o gatilho dele é fraco, né? Quase tudo de plástico, as conexões, que costuma quebrar facilmente. E aí para você arrumar outro dá trabalho. Então, pessoal, depois que eu arrumei os bebedouros automáticos, o manejo com as aves melhorou bastante, muito mesmo. Quando comecei a criar galinhas, a vazia de água era uma panela velha no chão, né? A água estava sempre imunda, as galinhas defecavam dentro, era um mau cheiro danado e as aves se enchem de vermes, adoecem, né? Com os bebedouros automáticos, a água é sempre nova, a quantidade de água que acumula nele é muito pouca. E aí quando a galinha bebe, está sempre caindo água nova. Mesmo que você não esteja limpando frequentemente o bebedouro, mas a água que cai é sempre nova, né? Não é como uma água que está ali parada o tempo todo, numa vasilha grande. Tem gente que gosta do bebedouro, esse de pressão, né? Que não é automático. Mas eu não acho muito legal não, eu até utilizo em situações de emergência, quando faço uma baia nova e não deu para instalar o bebedouro automático ainda. Mas eles também, a água fica muito, assim, com mau cheiro, né? Fica uma baba naquele local onde as galinhas bebem. Não gosto. E é bom lembrar que a água para as galinhas deve ser de ótima qualidade. Para vocês terem uma ideia, recomendo que a água seja igualmente a que a gente bebe, né? Água potável. Água suja para galinha não dá certo não, viu? Essas minhas mesmo, elas bebem água tratada, que vem da companhia de água. Outra coisa importante que a gente deve lembrar é que a água deve ser fresca. A água quente
dá ronqueira nas galinhas, elas bebem menos, consequentemente vão comer menos. Então isso vai afetar a produtividade das aves, a questão do estresse também, né? Estresse calórico. Então uma água fresquinha ajuda bastante. Inclusive eu costumo colocar gelo na água das galinhas. Ou costumava, né? Que ultimamente a água tá vindo de uma caixa de 1000 litros, a água não esquenta. Mas antes eu usava apenas um balde de 30 litros como reservatório e a água ficava morna, né? Então eu colocava uma pedrona de gelo para dar uma refrescada. Enfim, esses bebedouros de copinho estão presentes agora em todas as baias aqui na granja. Já pretendo até comprar mais alguns para ficar aí de reserva, né? Caso algum dê problema. Recentemente eu tinha comprado 10 bebedouros a 4 ou 5 reais cada um e agora estão todos em uso. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E antes de mais nada, quero mandar um abraço especial para Capitão TT, José Antônio Carvalho da Silva, Wellington Ribeiro de Camaçari, aqui na Bahia, Nilson de Maracanaú, Ceará, Thiago Vlogs, um abraço também para Adílio do Pé de Serra, Bahia, um abraço para Evandro Barros, Luiz Gabriel, Miguel Plínio, Daniel Silva do Ceará, João Carlos Pereira, Marcos Martins de Acopiara, Ceará e Daniel de Oliveira. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!